Meus irmãos, a espiritualidade carmelitana é uma das mais importantes de toda a história da igreja. É uma das escolas que mais tem produzido santos para a igreja, assim como a escola beneditina, a escola inaciana, a escola franciscana. Essa escola carmelitana é uma fábrica de santidade na igreja. Nós estamos falando do Monte Carmelo. A palavra Carmo, do nome Nossa Senhora do Carmo, é uma abreviação que o português antigo fazia para a palavra Carmelo. Carmelo é o nome de um monte muito alto que fica no norte do país de Israel, e naquela época do profeta Elias se tornou um símbolo importante da defesa da fé de Israel. Então, para falar da espiritualidade carmelitana, precisamos voltar lá no primeiro livro dos Reis, capítulos 18 e 19. O que nós vemos lá? Elias era o único profeta do Senhor que restava. O povo tinha matado todos os outros profetas, só restou Elias. O povo de Israel havia se corrompido por causa do rei, o rei Acabe. Acabe se casou com Jezabel, que era uma mulher pagã, adorava um outro deus, Baal, uma falsa divindade, um ídolo. Então, movido por Jezabel, Acabe acabou introduzindo a idolatria dentro de Israel, e a aliança que Israel fez com Deus foi quebrada, e o povo estava numa situação deplorável. Então, no Monte Carmelo, Elias costumava se refugiar em oração. Está lá até hoje uma gruta chamada Gruta de Elias. E Elias, lá no Monte Carmelo, fez um desafio aos 450 sacerdotes profetas de Baal. Ele era o único profeta do Senhor, e havia de outro lado 450 do ídolo Baal, o falso Deus. Então ele provou que só o Senhor é o verdadeiro Deus, que só existe um Deus, o Deus de Israel. Ele fez isso numa passagem terrível para nós hoje, mas que fazia parte da forma de pensar violenta dos povos antigos. Antes da vinda de Cristo, a violência, a vida humana não tinha o lugar que tem hoje na nossa concepção cristã. Então temos que entender isso. Então Elias desafiou, fez com que os profetas de Baal invocassem Baal para ver se caía um fogo do céu para consumir o animal oferecido em sacrifício. Eles ficaram lá o dia inteiro naquele sol gritando: Baal, Baal, socorre-nos. E claro que ninguém socorreu, porque Baal não existe. E aí então Elias invoca o Senhor, o Deus de Israel, e um fogo vem do céu e consome todo o sacrifício. E assim Elias prova: Javé é que é Deus de Israel. O Deus de Israel é o único Deus vivo e verdadeiro. Então Elias acaba passando ao fio da espada o sacerdote de Baal, mata todos eles e tem que fugir do rei Acabe, porque claro, Acabe e Jezabel procuram perseguir e matar Elias. Elias vai correndo, fugindo da presença de Acabe, não só por esse assassinato dos profetas do ídolo Baal, mas também porque Elias havia profetizado um castigo do Senhor sobre Israel por causa da idolatria. Elias disse: 3 anos vai ficar sem chuva esse país, para esse país aprender a ser fiel à aliança com o Senhor. Então Acabe quer destruir Elias. Elias caminha fugindo de Acabe durante 40 dias. Um anjo aparece dando pão e água para Elias se fortalecer. Aqui é uma imagem bonita da Eucaristia. A Eucaristia é o pão dos anjos, é o pão que os anjos de Deus trazem para nós que estamos a caminho. Esses 40 dias que Elias caminha até o Monte Horebe é símbolo da nossa peregrinação sobre a terra. E nós também precisamos ouvir o anjo que diz: levanta-te e come, porque o caminho é longo. Então a espiritualidade do Carmelo passa pela vida eucarística. Não há vida carmelitana sem profundo amor pela Eucaristia. E aí Elias chega então ao Monte
Horebe, e lá no Monte Horebe, ele faz uma experiência profunda com o Senhor. Deus se manifesta a Elias. Primeiro veio um furacão, Deus não estava no furacão. Depois veio um terremoto, Elias pensou que era uma manifestação de Deus, mas não era. Depois veio um fogo do céu, não era o Senhor. Até que veio uma brisa mansa, e nessa brisa, esse ventinho comum de todo dia, ali Elias sentiu a presença do Senhor. Então aqui nós temos uma outra característica da espiritualidade carmelitana. Deve-se buscar Deus não nas grandes manifestações extraordinárias, nos grandes dons, nos milagres. O carmelita é aquele que busca Deus no cotidiano, nas coisas simples do dia a dia, como é a brisa leve que veio soprar para o profeta Elias. Assim é a espiritualidade carmelitana. Deus se manifesta ao carmelita, ao coração carmelita, no todo dia, no nosso feijão com arroz da vida espiritual, uma vida simples, viver de fé, como nos diz São João da Cruz, um grande carmelita. Devemos aprender a viver só de fé, não querer o extraordinário, não pedir a Deus nada a não ser Ele mesmo, não ficar dependendo dos milagres de Deus, apenas crer no Deus dos milagres. Essa é uma característica importante também dessa espiritualidade do Carmelo, tanto que Santa Teresa de Jesus, a grande santa doutora do Carmelo, doutora da igreja, ela tem uma expressão que se atribui a ela, que ela diz: entre as panelas está o Senhor. O Senhor não está só na capela, no sacrário. Se eu estou lavando as minhas panelas ou varrendo a minha casa com um espírito contemplativo, com desejo de amar mais e mais a Deus, ali está comigo o Senhor. O coração carmelitano é aquele que sabe que dentro da alma há uma morada do Senhor, e o Senhor pode ser acessado e adorado a qualquer momento, em qualquer lugar, no escritório, na lavoura, na sala de aula. Basta que a qualquer circunstância nós tomemos consciência de que nós somos templos da Santíssima Trindade e o adoremos ali, e Ele está disponível para nós ali. No brasão do Carmelo descalço, o Carmelo reformado por Santa Teresa de Jesus e São João da Cruz, está escrita essa divisa, que é a frase de Elias: eu me consumo de ardente zelo pelo Senhor Deus dos exércitos. Elias disse isso quando foi perguntado pelo Senhor: que fazes aqui, Elias? Elias respondeu isso: eu me consumo de ardente zelo pelo Senhor Deus dos exércitos, pois os filhos de Israel abandonaram tua aliança, derrubaram teus altares e mataram teus profetas. Ardente zelo pelo Senhor, isso é o coração carmelitano. É claro que de uma forma diferente hoje em relação a Elias, porque Elias viveu sob a lei da justiça. Então esse ardente zelo fez com que Elias matasse os seus inimigos. Hoje, claro que nós não vamos matar ninguém que pense que creia diferente de nós. O ardente zelo para nós hoje está sob a lei do amor. Isso nos ensina o bem-aventurado Maria Eugênio, um grande carmelita do século passado. Então esse ardente zelo pelo Senhor significa: o coração carmelita é aquele que luta pelos direitos de Deus. Nós não lutamos pelos direitos humanos, e com razão. Nós devemos também lutar pelos direitos divinos. Deus também tem direitos. Ele tem direito sobre a nossa alma, Ele tem direito sobre o nosso tempo. Então o coração carmelitano é cheio de zelo, quer dar a Deus o que é de Deus, nas palavras de Jesus. O coração carmelitano é um coração que arde de caridade para com Deus, que ama a Deus e quer amar mais e mais e mais, e nunca está satisfeito com o pouco amor que tem a Deus, e quer sempre fazer mais pelo Senhor. O coração carmelitano é aquele que procura viver uma espiritualidade contemplativa, mesmo no meio do mundo. Portanto, o Carmelo não é só o lugar de monjas que se dedicam exclusivamente à oração,
mas é também o lugar, por exemplo, de frades que trabalham em paróquias, em colégios, é o lugar de leigos e leigas engajados nesse mundo profissional. Todos estão procurando ter uma vida contemplativa, uma vida de silêncio, dar a Deus durante o nosso dia um tempo significativo de oração silenciosa, para, através do autoconhecimento, adorar o Senhor e crescer na intimidade com o Senhor e amar mais e mais o Senhor, e pelo Senhor amar o próximo também. Meus irmãos, ali no Monte Carmelo, no século XII, agora já passando para o Novo Testamento, século XII depois de Cristo, os soldados que foram para Israel, da Europa para Israel, para a primeira cruzada, muitos deles ficaram em Israel, não quiseram voltar para a Europa. Cruzada foi um movimento que queria arrancar das mãos dos árabes, dos muçulmanos, os lugares santos de Israel, a Terra Santa, e devolver aos cristãos, reconquistar os lugares, os santuários onde Nosso Senhor passou. Muitos continuaram lá e muitos se recolheram no Monte Carmelo, seguindo a espiritualidade de Elias, esse ardente zelo pelo Senhor, defender os direitos de Deus, amar a Deus com ardor, e lá fundaram um mosteiro. Inicialmente era um grupo de eremitas que viviam sozinhos, mas depois aos poucos foram se juntando numa capela dedicada à Virgem Maria. Por ser a capela daquele monte chamada de Virgem Maria, ficou sendo a ordem da bem-aventurada Virgem Maria do Monte Carmelo. E ali surge então esses religiosos, essa ordem religiosa, o Carmo, o Carmelo, que depois, por causa das perseguições, se transferiram para a Europa, foram para a Itália e dali para o mundo inteiro, até chegar inclusive aqui à nossa diocese, onde há um mosteiro das Irmãs Carmelitas. Todo mosteiro dessa ordem é chamado, portanto, de Carmelo, porque quer ser como aquele Monte Carmelo foi para Elias, o lugar de experimentar o zelo pelo Senhor, o lugar de adorar o Deus da brisa mansa. Irmãos e irmãs, um século depois, no século XIII, um dos padres gerais dessa ordem, chamado São Simão Stock, recebeu uma visão da Virgem Maria. A Virgem Maria segurava uma peça de tecido, uma faixa de tecido marrom, e a Virgem Maria deu a São Simão Stock esse escapulário. Era uma faixa de tecido com um buraco no meio para a cabeça, chama-se escapulário porque vai sobre as escápulas. As escápulas são esses ossos dos ombros. Então, uma faixa que vinha por cima da túnica marrom que os carmelitas usavam. E a Virgem Maria entregou essa peça de tecido, dizendo a São Simão: a ti e aos teus eu dou este privilégio. Quem morrer com este escapulário será salvo. Ao longo dos séculos, os papas foram permitindo que leigos também usassem o escapulário, e foram por isso simplificando o escapulário. Ao invés de uma longa faixa de tecido, ele foi diminuindo de tamanho, porque o que importa é o que ele simboliza, o que ele significa, é um sinal, e acabou virando o nosso escapulário, essa peça pequena de tecido, uma parte que nós levamos ao peito, outra parte nós levamos às costas. E quem recebe a imposição do escapulário pelas mãos de um sacerdote, torna-se participante desse privilégio que Nossa Senhora deu aos carmelitas. Portanto, usar o escapulário não pode ser no espírito de superstição, como se fosse uma mágica. Não existe isso. Só faz sentido usar o escapulário e só vai receber o privilégio da proteção na hora da morte, a garantia de que vai para o céu, aquele que se imbuir do espírito de Elias, aquele que quiser arder de zelo pelo Senhor, amar a Deus de todo o coração. E portanto isso significa fugir do pecado mortal, fugir do venial, buscar ter uma vida eucarística, uma vida nos sacramentos, uma vida em comunhão com a igreja. É para isso que serve o escapulário. É um escudo espiritual de proteção, é um sinal sacramental. Então, o primeiro escapulário que nós vestimos
imposto por um sacerdote tem que ser de tecido marrom, e depois, ao chegar em casa, podemos guardar esse e usar algum outro mais simples, inclusive de metal, de plástico, de madeira. Mas o primeiro que nós guardaremos para sempre é o de tecido, porque é uma parte do hábito dos carmelitas. E aquele que usa o escapulário tem que sempre procurar estar em união com os nossos irmãos e irmãs carmelitas, de preferência, sempre que possível, visitando o mosteiro carmelita, como nós temos aqui em Cachoeiro, rezando pelo Carmelo, rezando pelo apostolado da igreja. E é uma especial consagração à Virgem Maria. Por quê? Como nós ouvimos no evangelho dessa festa de Nossa Senhora do Carmo, Jesus, ao responder àquele que disse: olha, tua mãe e teus irmãos estão aí fora, querem falar contigo, Jesus responde: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Eis minha mãe e meus irmãos. Todo aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus, esse é meu irmão, minha irmã, minha mãe. Então esse é o objetivo da espiritualidade carmelitana: nos configurar a Cristo por Maria para fazer a vontade de Deus. São João da Cruz e Santa Teresa d'Ávila nos ensinam que a santidade, o que eles chamam de matrimônio espiritual, consiste em unir a nossa vontade à vontade de Deus, submeter a nossa vontade à vontade de Deus. Meus irmãos, nós sabemos que isso tem grandes consequências na nossa vida. O carmelita, ardendo de zelo pelo Senhor, ele está disposto a morrer por Deus se for preciso. Ele procura submeter a sua vontade à vontade de Deus, que seja feita a tua vontade, Senhor, e não a minha. Então nós podemos aprender essa arte espiritual, que é um grande esforço e que é comparada à subida do Monte Carmelo, como disse São João da Cruz. Claro que com a graça de Deus, sem ela é impossível, mas é necessário esforço, é necessário dedicar-se à oração, fazer penitência, jejum, é necessário sacrificar parte do nosso tempo, parte dos nossos prazeres, é necessário abrir mão de nossos vícios, de nossas paixões, é necessário fazer esse esforço para subir o Monte Carmelo e lá encontrar o Deus que sopra na brisa mansa.